Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos começar aqui mais uma Terça Esquerda, nossa 51ª edição. E a gente agradece a presença de todo mundo que veio aqui hoje. Quem acompanhar a gente também pelas redes sociais, nossa transmissão ao vivo. Agradece o bar, o Corim, por ceder o espaço mais uma vez. E hoje nós vamos receber aqui o Glauber Eduardo, que vai fazer o lançamento do seu livro, que chama Atuação Parlamentar do Partido dos Trabalhadores. E aí ele vai explicar um pouquinho mais sobre o que o livro trata, como que ele desenvolveu esse trabalho dele. É fruto de uma dissertação de mestrado que o Glauber elaborou. E a gente vai ter também a participação do Arnaldo Godoy, nosso vereador aqui de Belo Horizonte, presidente do PT de Belo Horizonte. E aí eu vou pedir os dois para virem para a mesa, por favor, e os presentes para a gente dar uma salva de palmas para eles. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Então agradecemos o Arnaldo Godoy. Peraí que tem um carro aqui. Aí. Glauber. Cadê o Glauber? Glauber está chegando aqui, ó. Consegue passar por ali, Glauber? Glauber entra para você. Ele vai ficar aí do seu lado esquerdo. Pode deixar aqui. Pode sentar, Glauber. A gente coloca aqui. Godoy, você pode pular mais uma cadeira para o lado, por favor? Que aí eu vou ficar nessa aqui do lado. Igual você, velho? Ah, que isso. Eu vou ficar quietinho, não vou atrapalhar não. É o seguinte, gente, a Terça Esquerda normalmente a gente faz assim, a gente dá um tempo aqui para os nossos convidados fazerem uma fala. O Glauber vai falar sobre o livro dele, como que foi essa pesquisa que ele realizou. E aí o Godoy também faz um comentário dele. E depois a gente vê se alguém vai ter alguma pergunta, alguma coisa, a gente abre para uma discussão, uma mesa redonda aqui entre nós, tá ok? Então, a gente não mede assim o tempo, né, Glauber? Mas, sei lá, se quiser, só para balizar uns 15 minutos, assim. 3 minutos para cada um. Tem que ser 13, então. 13 minutos, pode ser? Tá bom. Aí, tá certo. Então tá, vamos lá. Obrigado, Breno. Obrigado, Saulo. A gente conversou um pouco semana passada. Eu acho que é uma mão dupla aqui, né? É um espaço muito bom, muito bacana, que é prazeroso poder estar aqui e estar podendo compartilhar essas ideias com vocês, comentando com os amigos aqui antes da apresentação, que caso a Terça à Esquerda acontecesse no dia 3 de setembro, fariam 5 anos, né, da defesa da dissertação. Então, para mim, é um marco significativo, porque são 5 anos, já fazem 5 anos, mas é um trabalho que fica na memória, né? Fica guardado porque tem um significado marcante pessoal, mas que eu acredito que a partir do livro agora possa ter um significado maior dentro de uma análise, não somente sobre o Partido dos Trabalhadores, mas principalmente sobre esses deputados federais e esses senadores que eu analisei no livro. Em princípio, gostaria de agradecer 3 pessoas que motivaram, que tiveram presentes assim, do início da proposta
até a defesa da dissertação, né? Teve uma amiga minha, há 10 anos atrás, a gente conversando sobre o que seria possível desenvolver na dissertação do mestrado. Ela falou, olha, escreve sobre o PT. Escreve sobre o PT porque vale a pena, né? O nome dela é Carla Corradi. Queria agradecer ela fazer essa consideração importante sobre ela. A minha orientadora, Priscila Brandão, que é uma pessoa extremamente gentil, mas ao mesmo tempo de uma leitura apurada, de uma leitura cuidadosa, de uma leitura extremamente crítica diante de cada capítulo, de cada parte da dissertação que foi escrita. E, por último, eu devo considerar a minha esposa que, durante todo o tempo da dissertação, ela vivenciou as minhas tensões, as minhas angústias, e é uma pessoa que tem ao seu lado assim, importantíssimo da escrita da dissertação. Tolerou você, né? Sempre, Ana. E lá vão lá 15 anos. Então vamos lá, gente. O livro, ele tem a proposta inicial dele é pensar como que os deputados federais e os senadores do PT, eles atuaram na Câmara e no Senado durante 27 anos de existência, né? Que se inicia em 1980 com o nascimento do partido e tem a sua finalização, a pesquisa se finaliza em 2006, que é um ano após ao que a grande mídia brasileira denominou de mensalão. 2006 é um recorte para a gente poder entender como que esses deputados, esses senadores, eles refletiram, repensaram, reconstruíram, ressignificaram o partido a partir do que aconteceu no mensalão. E a gente precisava construir alguns critérios de análise, né? Quais que seriam esses critérios, o que seria possível delimitar para se estudar deputados federais e senadores. O partido tem uma gama muito grande de deputados federais e de senadores, e eu precisava entender esses deputados para depois construir esses critérios. Eu fui pesquisando e eu delimitei aqueles que vivenciaram o maior tempo na Câmara e no Senado durante esses 27 anos. Consegui chegar num número bem enxuto de 12. 2 deles sendo deputado federal e senador, o caso do Paulo Paim e do Eduardo Suplicy, e 10 deles sendo deputados federais, com mais tempo de mandato na Câmara. E esse tempo de mandato se inicia a partir do 4º mandato. Então, nós temos 5 deputados com 4 mandatos, 4 deputados com 5 mandatos e 1 deputado com 6 mandatos. O de 6 mandatos é o José Genuíno, que esteve na Câmara de 82 até 2002. Com 5 mandatos, nós temos Adão Preto, Paulo Rocha, Paulo Delgado e... Com 4 mandatos, nós temos Virgílio Guimarães, Eduardo Jorge, Fernando Ferro, José Pimentel, João Paulo Cunha. A partir disso, dessa delimitação inicial, a gente passa a entender onde que cada um se situa, né? E aí a gente construiu uma perspectiva de pesquisa que tem foco nos 3 capítulos do livro.
no capítulo 1, a ideia era pensar como que esses deputados federais atuaram na década de 80. Então, o foco é de 1980 até 1989, aí perpassando as lutas de direta já, colégio eleitoral, Assembleia Nacional Constituinte e a própria Constituição, e um capítulo, um subcapítulo que perpassa os 3 capítulos do livro, que é um subcapítulo orientador, assim, como que o Partido dos Trabalhadores visualiza, exige e, de uma certa forma, orienta o seu parlamentar a agir na Câmara e no Senado. A minha preocupação inicial da pesquisa era encontrar isso nas fontes do partido. E foi possível encontrar isso nas fontes do partido. Então, durante os 26 anos, durante os 27 anos de pesquisa, foi bem claro, bem nítido a orientação do partido para cada período de como esse deputado federal e esse senador, os seus políticos no geral, mas como que esse deputado federal e esse senador deveria agir naquele espaço institucional. Isso foi um orientador para se poder construir o restante do livro, né? Se em 1985, por causa do voto no colégio eleitoral, 3 deputados foram expulsos do partido, a gente repensa, por exemplo, a reforma da Previdência, no ano de 2003, onde também alguns deputados também foram expulsos do partido, porque agora, se em 85 a expulsão se deu por causa do voto em Tancredo Neves, em 2003 a crítica era muito expressiva diante da proposta da reforma previdenciária pensada pelo governo Lula. E em 2005, no caso do Mensalão, essa orientação partidária não se deu, não aconteceu essa orientação partidária, né? A direção nacional do partido, ela não soube de fato expressar para aqueles políticos como agir diante do Mensalão, né? Então o livro vai andando por essas linhas tênues aí de um significado, um sentido de mudança, desde a década de 1980 até o ano de 2006. Né? No segundo capítulo do livro, eu perpasso a década de 1990, com esse subcapítulo inicial, tentando visualizar como que o partido vai orientar esses políticos para a luta, principalmente contra essa política neoliberal que foi colocada em voga pelo Fernando Collor, FHC e também pelo Itamar Franco, né? Então são 12 anos aí, de 1990 até 2002, que o partido ele vai mudar um pouco a direção, de que agora a gente vai ter que negociar, né? O corte principal para se iniciar o capítulo 2, o segundo capítulo, é basicamente a derrota do Lula em 1989, e o que é possível ver que na próxima eleição para deputado federal e para senadores em 1990, o partido ganha uma visibilidade muito grande,
aí o número de deputados federais dá um salto significativo, né? Então, é o início da inserção institucional do partido nessa década de 90, que no capítulo 3 ela se consolida com as eleições de 2002 e com as eleições de 2006. Né? Ainda no capítulo 2 a gente fala um pouco sobre as reformas, reforma agrária, reforma previdenciária, a questão do salário mínimo. E aí a gente pula para o capítulo 3, ainda continuando numa perspectiva de compreender a situação desses políticos aí na Câmara e no Senado, agora com uma relação mais próxima, com uma relação também tênue, tendo o próprio partido como executivo nacional, né? Ou seja, são essas propostas de reforma agrária, reforma previdenciária, que bateram na década de 1990, que vai surgir novamente essa demanda. Ou seja, essa demanda do movimento social da década de 1980, 1990, vai cair no início dos anos 2000. Né? Então, um exemplo, e talvez um dos que estão na pesquisa e que agiam de forma enfática em relação à questão da reforma agrária, por exemplo, o deputado federal Adão Preto, do Rio Grande do Sul, inicialmente participante do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele foi um defensor muito grande da reforma durante todo o seu percurso na Câmara e nesse período do governo Lula, entre 2003 e 2006, ele e os outros acabam se compreendendo que há nuances muito tênues assim, entre como fazer essa reforma. Né? A reforma seria feita ou pela indenização dessas terras, ou, se a gente for pensar, pela cessão das terras por parte do governo federal. Isso é compreensível desde o período, desde a Constituição Federal de 88. Né? E esses caras estão tentando argumentar se na década de 90 era crítica a essa questão da reforma, agora eles estão tentando fazer uma mediação muito tênue entre o que exige o movimento social, o que exige o MST e todos os outros movimentos sociais e o que é possível fazer na Câmara e no Senado. O próprio, citando um outro sujeito da minha pesquisa, o próprio Paulo Paim, no ano de 1989, havia uma luta muito grande para a questão da definição do salário mínimo no país, né? Pós-Constituição Federal. E ele faz um discurso muito enfático e ele diz, olha, o Senado ele vai pagar caro por isso. Né? É melhor que haja um projeto de lei que torne o legislativo ser unicameral. É melhor que haja só a Câmara do que ter um Senado que impede a votação do salário mínimo, que dificulta a votação do salário mínimo. Né? E em 2002 ele é eleito senador. E é eleito com um número extremamente expressivo. Ele foi eleito com quase 8 milhões e 500 mil votos. É um número significativo. Então são essas nuances aí que a gente tenta entender, que a gente vai tentar passar durante o primeiro ao terceiro capítulo. E eu acredito que a relevância
do projeto inicial da dissertação, que se combina agora com o livro, é demonstrar principalmente a fonte de pesquisa, né? São os anais, basicamente os anais da Câmara e do Senado que eu utilizei. Esses anais estão disponíveis no site da Câmara, no site do Senado, e são fontes muito pouco estudadas, tanto por historiadores quanto por cientistas políticos, sociólogos. Há pouquíssimos trabalhos que usam essas fontes. E quando eu encontrei, eu pensei, esses caras precisam falar. Esses deputados federais e senadores precisam falar. Porque aqueles 10 segundinhos, 20 segundinhos que a gente ouve na Voz do Brasil, não dá para pescar aquilo e dizer que esse cara defende tal tema, né? Então, com a pesquisa, foi possível definir algumas temáticas que esses deputados federais e esses senadores, eles seguiram durante toda a sua carreira parlamentar. Então, é possível definir que o Paulo Paim, por exemplo, desde 1988, ele é um estudioso da reforma da Previdência. Ele é um estudioso da reforma da Previdência. O Adão Preto, como citado, ele é um cara extremamente gabaritado para se falar sobre a questão da reforma agrária. O Eduardo Suplicy, para falar do programa de garantia de renda mínima, não tem outro. Então, esses deputados, esses senadores foram construindo suas carreiras por meio dessa temática. Isso é possível de ser observado por meio da leitura desses anais, e foi a chave principal assim, para desenvolver a dissertação, o projeto. Acho que se ficar um valor do livro, eu acredito que seja isso. Muito bem. Alô, Glauber. Muito obrigado, Glauber. Nós vamos passar agora para a gente ouvir um comentário do Arnaldo Godoy, e depois a gente abre também, se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aí a gente vai dando seguimento. Então, vai lá, Godoy. Boa noite, gente. Bom, Lula livre? Lula livre. Primeiro, agradecer a dona Fátima aí pela maravilhosa berinjela. Já comeu, Glauber? Depois, né? O Saulo, o Breno, enfim, todos aqui, pela acolhida. Eu tenho o prazer, Glauber, de o Saulo aqui, o Saulo Corinho, chamar de padrinho do projeto Terça Esquerda. É importante isso, tem que ressaltar isso, né? Esse espaço desse bar-restaurante para falar sobre política, sobre cultura, enfim, isso é muito importante, independente de qualquer momento histórico, mas nesse momento que o país atravessa, mais do que necessário, ele é fundamental, né? É essencial que esses espaços se multipliquem para a gente poder enfrentar esse obscurantismo, esse retrocesso, esse processo antidemocrático, nazista que vivemos no Brasil de hoje. Então, ressaltar o esforço que vocês fazem, viu, Breno, de promover esses debates. Não vou ficar repetindo isso, porque
Espero que isso se multiplique. E o trabalho do Glauber, eu sou do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, e a gente não tem o hábito, não temos o hábito, não temos o cuidado, e também pelo tempo que exige da gente, né? A tarefa que nos é imposta, os desafios que nos são colocados à frente, às vezes também, né, a gente não tem o devido olhar para ver a história parlamentar do Partido dos Trabalhadores, e como dos outros partidos também, né? A gente pegar, por exemplo, o PSDB, o PMDB, porque hoje o Brasil tem 30 e tantos partidos. Isso é uma coisa absolutamente surreal. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, cara. 30 e tantos partidos significa uma pulverização de sigla, de sopa de letras, que ao fim e ao cabo significam, essas letras, essas siglas, apenas fundo partidário, recursos, poder, possibilidades de ocupar. Então, agora, projeto para o país, política para o país, nós vamos ter assim 4, 5 partidos, e olha lá, com diferenças, né, significativas, com propostas distintas um do outro, né? Bom, dito isso, Cláudio, complementar o tempo, porque é importante que a gente faça esse estudo, esse olhar sobre, ele fez o estudo da Câmara Federal, do Senado. É importante ver como é que o Partido dos Trabalhadores se comportou ao longo dessas décadas, essas duas, 3 décadas, porque é bom que a gente saiba, né, que o Partido dos Trabalhadores, ele nasce contra a maré e vem remando contra a maré até hoje, né? Então a gente enfrenta, digo a gente, o Partido dos Trabalhadores, eu sou vereador, a gente enfrenta uma adversidade do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, internacional. Então, a gente enfrenta isso. Então, fazer o estudo de como o partido se comportou conforme a conjuntura, conforme o momento político é importante, né? Na década de 80, a gente saindo da ditadura, o que nós propunhamos para o Brasil? Qual a participação que o PT teve na formulação da Constituição Cidadã, né? Ele citou aqui a expulsão de 3 deputados federais que votaram nas diretas. Foi isso, uma delas foi a Beth Mendes, né, que eu me lembro. Eu não lembro dos outros, não. Eu lembro da mulher, Beth Mendes, que era uma atriz maravilhosa. Quem que é outro? Isso, Eudes. E Djalma Bom, que era um sindicalista da ABC, colega do Lula, né? Então é importante estudar isso. Década de 90, na gestão FHC, né? E na própria gestão dos governos do PT, Lula e Dilma. Saber o comportamento que nós tivemos, quais as pautas que o país exigia de nós, dos nossos deputados federais e senadores. Qual que era a pauta? O que, por exemplo, exigia dos deputados federais e senadores do PT no governo Lula e Dilma? Né? O que era exigido desses deputados? Aprovar as propostas políticas de governo, as políticas públicas
sociais do governo, as políticas econômicas do governo Lula, né? A reforma administrativa, isso tudo exige também dos nossos parlamentares prioridades, né? Ações, além das pautas que cada deputado, cada senador tem com suas bases, certo? Mas o governo Lula e Dilma exige também, então. No governo FHC, o que o PT exigia dos nossos parlamentares? Era uma oposição dogmática? Eram propostas de acerto, de correções, de avanços nas propostas neoliberais do FHC, ou de travar, né? Ou na década de 80, que era um país saído da ditadura, né? Um partido que foi fundado em 80, em 82 já tivemos os primeiros deputados federais, inclusive aqui de Minas nós tivemos Luiz Dulce, né? O que exigia desses deputados? Então, esse estudo seu, Glauber, é importante, porque nós temos agora para frente esse desafio da era fascista Bolsonaro. Aqui em Minas nós temos esse governo neoliberal do Partido Novo, que é o desmonte do Estado, a redução do Estado mínimo, não é? Vender CEMIG, Copasa, a educação, a ciência, FAPEMIG, né? O que exige dos nossos deputados aqui no Estado? Eu estou na Câmara já há algum tempo, né? Eu só vou dizer que a minha pauta particular que eu atuo, são 3 pilares básicos, né? Cultura, educação, inclusive com a lei, que eu consegui aprovar uma lei, Breno, de educação de tempo integral aqui em Belo Horizonte. Isso, eu guardo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque hoje tem mais de 60 mil crianças que têm escola de 7 da manhã a 5 da tarde. Eu acho isso extraordinário para um país ainda escravocrata, ainda racista, ainda desigual, uma desigualdade social brutal. Apesar de todos os avanços, nós ainda somos o 5º, 6º país de desigualdade do mundo, comparados ao país africano. Bom, então eu só tenho a cumprimentar você. Eu gostaria de ganhar um livro seu. Não vou comprar não, você vai comprar um livro? Quem não chora não mama, velho. Mas bacana esse estudo. Eu vou pegar esse livro, vou dar uma lida, porque é importante o que nós temos agora para frente para enfrentar esse governo Bolsonaro, governo Zema, né? O que nós temos que fazer? Qual que é a pauta política nossa? O que a conjuntura exige de nós parlamentares, mas também do movimento social que vai nos empurrar, parlamentares, a ter um tipo de ação, de conduta, tanto no parlamento, quanto nessa ponte com os movimentos sociais. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, Arnaldo Godoy. Sobre essa questão da desigualdade, né? Eu acho muito importante a gente sempre frisar que só tem muita desigualdade. O Brasil, ele é tão desigual assim porque ele é um país muito rico e infelizmente tem pouquíssimas pessoas que têm muito dinheiro e a maioria das pessoas que não tem praticamente nada, né? Teve uma pesquisa aí da Oxfam que indicou que seis pessoas brasileiras têm mais dinheiro do que a metade mais pobre do país, ou seja, 6 pessoas têm mais dinheiro do que 100 milhões. E isso é uma coisa que devia indignar todo mundo, a ponto da gente fazer igual os franceses e sair queimando carro na rua. As camisas amarelas, né? Os coletes amarelos, enfim,
não era uma coisa que era para ser inadmissível e infelizmente a gente acaba normalizando. Eu queria agradecer que a gente já está com cerca de 2 centenas de pessoas que foram alcançadas com a nossa transmissão ao vivo no Facebook. Isso só nesses primeiros minutos aqui. Então, durante a semana, mesmo depois que a gente terminar a transmissão, várias pessoas ainda de alguma forma vão ter contato com esse vídeo e vão poder assistir uma parte, assistir tudo, aí fica a critério, né, de cada um, mas a gente está aqui fazendo a nossa parte, levando o nosso recado. Eu queria agradecer, por exemplo, aqui 2 colegas que estão acompanhando pela internet, que é o Jair Gopef e o Eduardo Abreu da Silva. O Eduardo mandou aqui uma motivação para o Glauber, falou: arrebentou o Glauber. E o Jair agradeceu, parabenizou a gente, né, por mais uma edição da Terça Esquerda. Obrigado a vocês, né, por estarem acompanhando a gente aí. Eu estava aqui ouvindo o Glauber, e vou aproveitar que eu estou com o microfone, já fazer até uma provocação aqui, uma colocação, né, que as falas sempre vão instigando a gente. E aí vai trazendo essa questão da importância, né, da história. O Arnaldo Godoy já enfatizou bem isso. Realmente é essencial a gente ter trabalhos científicos, o rigor científico para mostrar que são coisas sérias. Infelizmente, hoje em dia, ao mesmo tempo que se tem muita facilidade da pessoa pegar um celular e gravar um vídeo, a gente tinha um ditado, né, que era: o papel aceita qualquer coisa. Então, o papel está em branco, você pode pegar uma caneta e escrever qualquer coisa nele, o papel não rejeita. E agora a gente tem que mudar, o celular aceita qualquer coisa. Então, você pode ligar a câmera, o Facebook, ele aceita qualquer coisa. Então, a gente levar um trabalho, né, com rigor científico para as pessoas terem conhecimento, uma pesquisa mostrando que realmente é uma coisa de um conteúdo confiável, é muito importante. E é muito interessante essa sacada desse trabalho para mostrar realmente, igual o Godoy estava falando, essa importância da gente conseguir, inclusive, comparar os trabalhos de um partido, de outro partido, porque na hora de criticar, né, parece que as críticas, a gente ouve muitas críticas totalmente levianas. As pessoas criticam conforme assim, a conveniência do momento. E se a gente, o Partido dos Trabalhadores, ele sofre críticas de quem se acha mais à esquerda e aí critica por não ter feito algumas coisas ou outras coisas, e sofre críticas de quem é à direita. Mas aí eu me lembro que assim, o Partido dos Trabalhadores, ele nunca se posicionou e nunca se colocou como um partido revolucionário de esquerda, né? Então, quando a gente pega esse trabalho, a gente consegue ver que a proposta do partido era uma, e aí você pode comparar se ele cumpriu ou não, se está de acordo ou não com essa proposta dele. E esse tipo de trabalho devia se alastrar aí, porque, igual o Godoy falou, né, inclusive de outros partidos, porque se a gente pega, por exemplo, um trabalho desse tipo em relação a quem ocupa hoje a cadeira da presidência, porque de memória ninguém consegue lembrar nada que esse cara fez durante todo esse tempo, que ele estava lá, o período que você pesquisou, ele estava lá. E talvez a gente não lembre nada porque realmente ele não estava fazendo nada, né? Ele só estava empregando funcionário fantasma, talvez. Então, eu fiquei pensando nessas coisas aqui. E basicamente isso mesmo. Mas alguém assim, tem quer fazer alguma participação, alguma pergunta, alguma fala? Samuel? Então vem cá, Samuel. Por favor. Bom. Pessoa também? Beleza.
Vou fazer uma pergunta primeiro para o Glauber, depois vou fazer uma pergunta para o Arnaldo. Glauber, com essa trajetória que você identifica dos deputados lá do Partido dos Trabalhadores, ela tem uma quebra, uma ruptura muito brusca, que foi mais ou menos durante os anos início dos anos 90, quando decai o comunismo na União Soviética, principalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa época, como que foi esse sentimento dos deputados, se você tem essa visão. Porque na época parecia que não tinha um outro viés possível, né? E para o Arnaldo é uma pessoa corriqueiramente que a gente conhece ele da militância da educação, dessa questão toda. Arnaldo, nós estamos numa época que o governo Zema está cortando praticamente tudo da educação. Eu queria saber como reagir, como conseguir vivenciar essa situação sem esmorecer e reagir e tentar pelo menos manter, que seja, você vai tomar os anéis que ficam nos dedos, né? Muito obrigado, Samuel. Eu vou só corrigir aqui uma falha minha, que eu fiz o meu comentário e eu esqueci de fazer a minha pergunta. Você já perdeu a chance. Não, mas eu que estou controlando o microfone, isso aí eu tomado aqui. Mas é rapidinho, é por causa do seguinte, a sua investigação, ela terminou em 2006, no livro. E a minha pergunta é se depois de 2006 você continuou fuçando alguma coisa, continuou pesquisando mais alguma coisa, mesmo que informalmente. E aí, se sim ou se não, o que você acha aí desse período posterior a 2006? Eu acho que essa pergunta é mais difícil que a minha. Breno, obrigado pelas considerações. Ressaltar que, por mais que haja um rigor científico, acadêmico, nós, historiadores que trabalhamos com essa história mais próxima, que no jargão acadêmico se chama história do tempo presente, nós somos muito renegados. Então, há uma concepção dentro da história de que historiador não faz história do tempo presente. O historiador não é capaz de se posicionar na história do tempo presente porque ele é muito influenciável pelos fatos e acontecimentos. E eu quero agradecer o professor Eurelio Coelho, que foi arguidor da banca. Ele também me provocou em relação a isso, mas acho que a capacidade do historiador de se posicionar no tempo presente é saber do contexto, algo reforçado por vocês, ter a capacidade de contextualizar e historicizar o que estava acontecendo naquele momento. Então, antes de me acusar de ser um trabalho apartidário, que vai defender o partido durante os 27 anos, que todo mundo pode fazer através da tecla do celular, eu sugiro que leiam, porque vai desmotivar essa pessoa que acha que eu estou defendendo o partido e vai possibilitar uma reflexão para nós partidários, né? Porque os percursos são múltiplos, são diferentes e que nem sempre caminham numa perspectiva de que o partido esteve à frente de tudo, defendeu tudo e todos. Então vamos pensar e vamos refletir um pouco sobre isso. Eu quero ressaltar, principalmente em relação em princípio, que é possível lembrar da campanha da Direta Já. No comecinho de novembro de 1983, o Suplicy faz um discurso na Câmara, enfatizando a necessidade das diretas e que aquele discurso é um marco do movimento e muitos historiadores,
cientistas políticos que analisaram diretas demarcaram novembro de 1983 como o início da luta das diretas. Só que 5 meses antes, em junho, o PMDB faz um movimento na cidade de Goiânia que consegue levar cerca de 8.000 pessoas para a rua com a proposta de direta já. Eu não estou buscando a origem das coisas, né, como uma necessidade de dizer que foi o PMDB que lançou a campanha da direta. Esse não é o objetivo da pesquisa. Mas cabe ressaltar onde e qual a qualidade da participação do partido durante o movimento direta já e qual a qualidade dos outros partidos diante do movimento direta já. Assim como no impeachment, por exemplo, do Fernando Collor. Aquela estrutura daqueles 2 anos ali de aplicação literal da perspectiva neoliberal no país, há como se fosse uma unanimidade durante o período do impeachment, que surge em fevereiro de 1992 e vai até setembro, quando o presidente deixa o cargo, de que o problema do país era a corrupção. O problema do país era as relações de Collor com PC Farias. Então, mesmo dentro do partido, a sua ala à esquerda dizia que era necessário refletir para além disso, para além da corrupção. Era necessário exigir novas eleições. Não era possível deixar o vice-presidente tomar posse. Por quê? Porque era necessário exigir novas eleições. Que talvez exigindo novas eleições fosse possível uma vitória da esquerda e fosse possível mudar a perspectiva neoliberal. E o Partido dos Trabalhadores, assim como os outros partidos, embarcaram na perspectiva da corrupção e tiraram Fernando Collor. A proposta neoliberal continuou. Né? Aí, já pegando um gancho com a pergunta do Samuel, se a presença da perspectiva do socialismo na década de 80 é muito forte no partido e que, ao visualizar a queda do muro e uma falta de perspectiva do socialismo, há trabalhos, por exemplo, do professor Aurelino, que vai dizer que esses homens políticos do partido, eles dão um direcionamento diferente para seguir em frente com a perspectiva não somente do socialismo, mas com uma perspectiva de uma luta nacional agora, de uma luta democrática, de uma luta direcionada para o social. Se a Constituição vem em 88, essa perspectiva neoliberal que se inicia com a vitória do Collor, ela vem durante toda a década de 1990, vem para desconstitucionalizar o que foi escrito em 88. 2 anos depois, essa perspectiva neoliberal já queria rever a Constituição. Ou seja, são essas áreas de educação, de saúde e as diversas áreas que o país precisava de leis para saber o que fazer, como fazer e de que forma fazer. Em 90, os caras já queriam desconstitucionalizar o que estava ali. Então, vem o Partido dos Trabalhadores, a partir do seu 10º
praticamente, bancando a luta. Agora a luta é pelo nacional, pelo social e pelo democrático, porque eram raízes que precisavam ser defendidas naquele momento contra uma perspectiva neoliberal que queria, em princípio, privatizar. Né? É a luta contra o neoliberalismo, contra a privatização e contra essas consequências sociais em toda a década de 90. Né? É a luta contra o salário mínimo em 1997, que o senhor presidente da República vai dar um aumento de R$ 7,50. Então, durante todos os 8 anos de governo do PSDB no Executivo, os aumentos foram assim. Foram, como diz o deputado Paim, foram irrisórios, para ser muito suave no argumento. Foram irrisórios. Ou seja, é um aumento que não tem impacto nenhum. Não é na economia, não. É na condição de vida do trabalhador. Né? E quando a gente pensa nessa tríade aí, nacional, social e democrático, é possível fazer uma leitura de que nos 3 capítulos o partido se direciona para cada parte, para cada sujeito social. Né? Na década de 80 é o trabalhador, na década de 90 é a sociedade brasileira e no governo Lula o foco é o cidadão. Né? É bom deixar isso marcado, porque a ideia de cidadania se constrói na década de 90 com perspectivas do igualitarismo. Eu tendo a ver isso como uma fragilidade do partido, porque se a gente for mais atrás e tentar entender o que foi a Revolução Francesa e essas perspectivas de igualitarismo, liberdade, não dá para aceitar simplesmente o argumento construído pelos franceses e dizer que é possível fazer isso na década de 1990 aqui no Brasil. Sobre a questão da pesquisa, Breno, a pesquisa começa no ano de 2012 e ela foi defendida no ano de 2014, né? Em 2010, já há desses sujeitos que eu pesquisei, já há uma queda muito brusca de continuidade desses caras, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Então, eu acredito que talvez seja um dever nosso, dos próximos historiadores, cientistas políticos que se disponham a estudar o partido, de tentar visualizar outros temas que sejam possíveis de serem trabalhados. Né? A Érica é uma crítica muito perspicaz do trabalho, e ela vai dizer assim: Glauber, o seu livro não tem mulher, o seu livro não tem gênero. Como que eu posso aceitar a sua pesquisa se na sua pesquisa não tem gênero? Quando ela me fez essa pergunta, eu não soube responder. Eu amadureci e cheguei à seguinte conclusão, Érica: de fato não tem gênero. As mulheres no partido não conseguem ficar mais do que 2 mandatos. Infelizmente, vamos ver o caso da Benedita da Silva,
ela foi deputada federal, constituinte, tem uma participação expressiva na Constituição. No próximo mandato, e em 1998 ela sai como vice do Garotinho, no Rio de Janeiro. Quando ela faria o 4º mandato, em sequência, que ela seria um sujeito da minha pesquisa, ela sai como vice do Garotinho. Né? Os outros casos, também emblemáticos, Heloísa Helena, Marina Silva, são casos onde está na Câmara, está no Senado, mas há uma quebra de participação dessas mulheres nesses locais. A Marina tem o seu mandato de 94 a 98, de 98 a 2002, e depois vai para o Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, essas mulheres não têm continuidade. Então, é possível estudar o gênero, pensar o gênero, mas esses próximos aí terão que criar critérios mais sólidos aí para sustentar uma pesquisa. Né? Eu acredito que seja isso. Muito bem, Glauber. Bom, eu vou ser breve. Eu vou pegar um dado aqui que o Breno diz. 6 pessoas, companheiro Glauber, nesse país detêm a riqueza de 100 milhões de pessoas, não é isso? Não é? 6 pessoas, eu, o Glauber, o Breno, o Samuca, o Salim, o Curim e o Saulo. 6 pessoas aqui, nós temos mais riqueza do que 100 milhões de pessoas. Isso mostra o nível de desigualdade social do Brasil e o nível de concentração de renda estúpido que nós vivemos. E estou dizendo isso porque, apesar disso, e aí, Glauber, apesar disso, com todos os equívocos, o povo brasileiro é um povo extraordinário, porque com esse racismo, um país ainda escravocrata, um país LGBT-fóbico, não é? Um país misógino, machista, e consegue criar um partido como o Partido dos Trabalhadores e outros, né? Partidos de esquerda, partidos progressistas. E os avanços que nós obtivemos contra a maré, volto a dizer, né? Com todo um tsunami a fim de quebrar o PT, e os últimos acontecimentos mostram isso, a Intercept mostra isso, a armação que é feita para destruir o PT, destruir os partidos de esquerda, os movimentos sociais, né? A eleição de Bolsonaro, de Zema, daquele assassino nazista do Witzel, não é? Isso não é gratuito. E o povo brasileiro, o caminho da revolução que a gente consegue imaginar, a revolução armada, esse não é o caminho que o povo brasileiro ainda escolheu, né? Então, é um partido, é um povo que ainda trilha pelo caminho da política, da democracia, da organização, mas remando contra a maré. E eu vou me permitir, se o Glauber, toda a manifestação que tem na cidade, eu estou presente, eu tenho o hábito, o Breno, de não falar, né? Porque, para não ficar repetindo o que a moçada faz, ainda que seja importante, as observações do Glauber são fundamentais, mas como que a arte
traduz e faz a leitura importante desses momentos. É por isso que em todos os momentos de contestação, a primeira coisa que é perseguida é a cultura. Acabaram com o Ministério da Cultura. Aqui em Minas Gerais, o secretário de Cultura, a política de cultura, juntou com o turismo, reduziu o orçamento da Secretaria de Cultura, né? A censura, né? A Ancine. Então, né, na ditadura é a censura, é assim. No nazismo, na Alemanha, é assim. A primeira coisa que eles atacam é a criatividade, é a arte, é a cultura, porque isso faz o povo pensar. Então eu vou cantar 2 musiquinhas para traduzir, para depois a gente tomar cerveja à vontade. Pode ser? Você deixa? Tem uma pergunta do professor Nilton. Não, do Nilton. O que você quer perguntar, Nilton? Quer passar para ele rapidinho? Só que é rápido. É só um comentário, mais do que uma pergunta. Vem cá, fala aqui no microfone. O que eu tenho que cantar, hein? Não deixa você cantar. Hein? Não deixa Você canta. Então pergunta, velho. São um comentário, viu, Arnaldo, se você me permite, porque somos 3 professores de história. Você, o Glauber e eu. E aí, quando eu sei que você já ganhou até uma rede hoje, não foi? Foi o ganho do Mário Mamete, companheiro. Mário Mamete, vai mandar uma rede lá do Ceará para ele. O cara já ganhou uma rede. Eu precisei cantar ele, então, um livro do Glauber, mas ele já cantou o Glauber e vai ganhar o livro do Glauber. Então são 3 professores de história. Os 2 primos pobres, que estão na escola, trabalhando, e o primo rico, que é o Arnaldo. Então, fazer esse registro aqui, que é importante. Então não vou te pedir o livro não, tá bom? Mas o que eu queria mesmo pensar aqui, porque vocês começaram a trabalhar dados estatísticos, né? Eu e o Glauber, a gente teve uma conversa rápida aqui sobre a pesquisa dele, né? E eu lembrei da minha, e quando eu lembro da minha pesquisa, eu lembro do PT, eu lembro de muitos parlamentares do PT, né? Aliás, uma das escolas onde eu fiz a minha pesquisa de campo, o nome tinha que ser fictício, né? Das escolas, dos personagens, e no livro eu prestei uma homenagem a um político do PT que nunca se elegeu pelo PT. Ele foi eleito na década de 60, caçado pelo regime militar, e para mim é uma das figuras mais fabulosas que existe, porque ele bate de frente enquanto ser humano, enquanto mineiro das minas de Morro Velho, né? Que é o Dazinho. Dazinho é gente boa demais. Gente boa, vem quando a filha dele vem, participa aqui conosco, que é a Mônica, né? Então, assim, existe. Essa pesquisa está direcionada para um tipo de metodologia, mas se a gente fosse usar a metodologia da memória, da lembrança aqui, a gente ia lembrar um montão de gente bacana que esteve no PT, fez trabalhos interessantes, né? E a gente teve orgulho e tem orgulho de ter, de alguma maneira, ter convivido com essas pessoas, né? Mas uma coisa que assim, me provocou, que eu queria trazer aqui, quando vocês tratam dos índices da estatística que expõe a desigualdade no país, e aparece a questão de gênero atravessada aí, né? Eu me lembro que em 2002 eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, era sobre a criança da Bolsa Escola. E quando eu fui à Secretaria Municipal de Educação para levantar dados, e antes disso, né, lembrando que em 1999, uma pesquisa do IPEA demonstrava que 9 ou 10% da população brasileira era extremamente pobre, ou seja, consumia menos do que 2.000 calorias por dia. E 34 ou 36% era pobre. Estava no limite de pobreza ainda, né, que a gente até poderia aceitar, mas 10% extremamente pobre era um negócio absurdo. Aí quando você voltava para os dados do município, você identificava o quê? Entre essa maioria pobre, né,
que compunha os beneficiários do programa Bolsa Escola em Belo Horizonte. Naquela época não existia Bolsa Família, com essa concepção que existe hoje, né? Ainda era aquela concepção do PSDB de vale gás, vale alguma coisa. A gente identificava que 68% das famílias beneficiárias, ou seja, extremamente pobres, eram famílias monoparentais femininas, né? Ou seja, além do problema de T6, que acumula metade dos recursos da outra metade da população, né? Você ainda tem esse problema. Quando você pega os mais pobres, eu acredito que os dados de 2002, na medida que a desigualdade volta da forma como voltou, né? Dessa forma rápida e avassaladora a partir do governo Temer, as mulheres estão lá, entre os mais pobres, chefiando sozinhas as suas famílias. Quando não é a mulher, é a avó, é o avô, de tal forma que os mais pobres do país são ou mulheres, ou velhos, ou crianças e adolescentes, né? Essa é uma questão que, no meu modo de ver, sempre provocou o parlamentar do PT, no sentido de fazer política, né? E é uma maneira de poder olhar, da gente discutir e voltar a colocar isso em pauta, porque, de certa forma, na medida que os programas de combate à pobreza, à desigualdade deram certo, essa preocupação sumiu do horizonte. E ela voltou, e eu acho que é um gancho, é um caminho, Arnaldo, que aí eu queria a sua reflexão, se não é por onde a gente tem que voltar a discutir, né? E eu pergunto para você que, se eu não me engano, é o autor de um programa educacional importante, que é o Escola Integral, né? De tempo integral. Obrigado, professor Newton. Vou passar para o Arnaldo Godoy. Ele vai fazer o comentário dele e depois cantar as duas músicas que eu estou ansioso para saber quais são. Ô, Nilton, é isso aí, velho. Quando o Lula fez o Bolsa Família, para quem que vai receber a grana? São as mulheres. Isso provocou um fortalecimento da questão de gênero no Nordeste inimaginável, né? Tem um livro que trata disso, que é um negócio bacana demais para a gente ler, sobre o papel que a Bolsa Família desenvolveu, né, desempenhou no Nordeste em relação às mulheres, né? Como que a relação homem-mulher mudou no Nordeste, ainda que seja, mas o salto que deu é um negócio bacana demais. E esse negócio da escola de tempo integral, essa lei que a gente conseguiu implementar aqui, muda também muito a relação homem e mulher dentro de casa, essas coisas, esse protagonismo feminino, né, esse fortalecimento, esse crescimento político das mulheres, né, é um negócio necessário. Mas eu vou cantar, não vou falar mais não, porque eu já falei demais. Vai cantar. Duas músicas. Uma é de um cara que já morreu, que chama Wilson das Neves. Que é assim. Segura aí. Segura o microfone que eu vou fazer o ritmo aqui. O dia que o morro desceu e não for carnaval, ninguém vai ficar para o desfile final. Mas na entrada rajada de fogos para quem nunca viu, vai ser de espoleta, granada, metralha e fuzil, guerra civil. No dia que o morro descer e não for carnaval, não vai dar tempo de ver o ensaio geral. E cada ala da escola vai ser uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha, alegoria, um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, o dia que o morro descer na avenida, o morro descer e não for carnaval. O povo virado
cortiço, alagado e favela, sem a fantasia, o povo virado, cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma só escola, uma só bateria, não vai ter jurado, ninguém gostaria. Desfile assim não se viu nada igual. Melhor é poder devolver pra essa gente alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. Essa é do Wilson das Neves. E a outra agora é daquele moço chamado Ivanias. Desesperar jamais. Aprendemos muitos nesses anos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr na raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer no balanço de perdas e danos. Já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que esperar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais, cutucou por baixo, o de cima cai. Desesperar jamais, cutucou com jeito, não levanta mais. É isso, gente. Se esperar jamais, desistir sempre. Lula livre! Bom, só para encerrar, muitíssimo obrigado mesmo, Arnaldo Godoy, mais uma vez, nosso padrinho está sempre aí, desde o início, apoiando a gente. Nosso padrinho está apoiando a gente desde o início, incentivando, ajudando. Às vezes a gente precisa fazer um contato com alguém, quer chamar alguém, o Arnaldo Godoy está lá à disposição. Um registro aqui, dá uma mensagem para o Arnaldo. Foi o ano atrasado, a minha escola estava com uma sala lá de identidade. Aí eu liguei para o Arnaldo, na hora o Arnaldo desligou lá, quando eu assustei, estava nele lá, estava o pessoal da Fidecar, um montão de gente da escola. O cara é poderoso, É isso aí. Então o Arnaldo assim, nunca deu as costas pra gente mesmo. E vamos torcer para o pessoal aqui da região de Venda Nova conscientizar um pouco no ano que vem nas eleições e aprender a votar em candidato que não fica fazendo esses candidatos aí de ambulância, de candidato da farmácia, da rachadinha, entendeu? Então, política não é esse clientelismo, né? Infelizmente, a gente precisa mostrar aí para o pessoal que a política é muito mais do que isso, vai muito além. E muitíssimo obrigado ao Glauber também por vir aqui conversar com a gente, apresentar seu livro, importantíssimo. Parabéns pelo trabalho, pela coragem, pela assim, a dedicação que teve, né, de fazer esse trabalho aí e colocar essa informação de utilidade assim, indiscutível para a sociedade. A academia ela tem que fazer isso, ela tem que trazer informação para a gente, para a sociedade ter acesso, entender sua história e a partir disso conseguir se colocar e tomar suas posições, inclusive políticas. Quer falar alguma coisa, Godoy? Não, é Lula livre. Lula livre, e vai ter uma panelada, vai ter o arroz com suã do Patrus, vai ser servido daqui a pouco, por conta do Bar do Curim. E é isso, gente. Vamos só fazer uma foto aqui para a gente encerrar. Valeu. Cara, deixa eu falar da Bonsoir. Cláudio, lá tá na casa assim, É aqui que nós vamos tirar foto.